Passamos agora para o bloco 3. O bloco 3 é muito bacana, seu Disso, que nós queremos saber, nessa tua experiência, quais foram os momentos marcantes e desafios que o senhor teve na congregação, ou na federação, ou na confederação? Bom, vamos aí. Vamos por partes. Acho que o primeiro momento de desafio que eu tive para comigo mesmo foi quando eu resolvi voltar para a congregação mariana. Porque daí a minha vida mudou. Deixei dos amigos de futebol e passei a ter os amigos na congregação mariana. Então nós nos encontramos quase todas as noites próximo no ambiente lá da Igreja do Cabral. Então, e aí começou amizade com outras pessoas, com pessoas que da maneira que eu comecei a pensar com eles que já eram congregados mais velhos. Tive um amigo fantástico, já é falecido, João Antônio Batistella, foi meu grande instrutor, porque me ensinou as diretrizes e os princípios de como eu devia proceder na minha vida como congregado mariano. A outra emoção foi um dia ser eleito presidente da Federação da Congregação do Cabral. E quando eu cheguei a ser eleito aqui da Federação Mariana, você não imagina a loucura, né? E um outro momento fantástico, um caipirinha de Curitiba como eu, que não conhecia nem o Rio de Janeiro, é eleito numa Assembleia Nacional em Aparecida, presidente da Confederação Nacional das Congregações Marianas do Brasil. Foi bacana isso, foi, mas como falei no bloco anterior, são as coisas administrativas. Mas talvez aquilo que eu tenha feito uma vez lá no Rio Grande do Norte, no encontro de marianos, das congregações marianas do Nordeste, eu era presidente da Confederação Nacional e a reunião estava assim um pouco enfadonha. Mas eu olhei para um lado e tinha lá pelo menos mais de 50 jovens. Pedi permissão para tirar os jovens da sala e fui ter um papo com eles numa sala particular. Comecei a falar com eles da congregação mariana, da importância da congregação mariana, disso, uma porção de coisas assim. E eles me olhavam assim, tudo meio assim, sabe, com raiva. Cara, o que esse cara que veio aqui encher a paciência da gente? Mas daí, como a mãezinha sempre me protege e sempre me orienta, eu disse para elas, eu sou advogado e lido com a vara de família. O que vocês querem saber sobre isso? Sobre menina que tem filho e o namorado abandona, pai que abandona os filhos e a mulher, etc, etc. O que vocês querem saber disso? Daí, eu falei durante 5 horas. E toda a piazada quiseram tirar fotografia. Desculpa. Que legal, emoção. Toda a piazada quiseram tirar fotografia comigo. Uma lição de vida ali. Foi um momento assim fantástico, né? Outra coisa que me deixa, sempre eu agradeço a Deus e agradeço a minha mãezinha, eu viajei 18 anos pela Confederação Nacional ao Rio de Janeiro. Praticamente 18 anos ainda, todos os meses de ônibus. Uma única vez um ônibus quebrou saindo de São Paulo, perto de um posto de gasolina. Nunca quebrou em lugar nenhum, nunca tive problema de nada, foi tudo bacana. Então, agradeço a Deus realmente. E uma coisa que me emociona e que toda celebração que tem, e quando eu lembro, eu agradeço a mãezinha do céu, porque ela me preparou para que eu pudesse fazer o curso de Direito, porque um cara que não lia livro, não gostava de ler, nunca tinha lido nada, ele passa num curso de Direito que tinha que começar a ler para caramba a partir daí. Então, isso eu agradeço a mãezinha do céu, porque eu sei que ela me preparou
Muito bonito. Para que eu pudesse fazer participar dessas outras atividades que eu comecei a participar a partir daí. Então essas coisas foram muito boas. E no mais, eu acho que ajudei a fundar algumas congregações marianas. Também foram momentos bacanas, simpáticos, bom, de alegria e amizade que eu tenho com pessoas marianas de várias cidades do Brasil. Legal. Para você ter uma ideia, eu viajei para umas 80 cidades diferentes como presidente da Federação Mariana de Curitiba, como coordenador do Curisul e presidente da Confederação Nacional, somando uma vez em cada cidade. Mas se somar a quantidade, por exemplo, Joinville, eu fui umas 10 vezes para Mariano. Maringá foi umas 7, 8, 10 vezes também a convite de marianos. Então eu fiz mais de 200 viagens, Brasil afora, única e exclusivamente para falar de congregação mariana. Muito bonito. Um outro momento que estou lembrando aqui que me deixou muito alegre, eu era recém-presidente da Confederação Nacional e um colega jovem ainda, e ele é jovem ainda porque eu já estou com quase 86, ele está uns 50 e pouco, o Miguel de Maringá. O Miguel de Maringá reuniu as federações do Paraná para discutir consagração mariana. Por quê? A congregação mariana, voltando um pouco na história, quando foi fundada lá em 1563, os jesuítas fizeram um documento que chama As Regras Comuns dos Marianos. E essas regras comuns vieram até o Concílio Vaticano II. Até o Concílio Vaticano II, as congregações eram só masculinas. Não se admitia mulheres na congregação mariana. As mulheres solteiras pertenciam às filhas de Maria. As que casavam iam para o apostolado da oração, fita vermelha. Pois bem, com o Concílio Vaticano II, os jesuítas perderam o controle da Federação Mundial dos Marianos em Roma, porque todas as associações leigas passaram a pertencer ao Pontifício Conselho dos Leigos em Roma. Os jesuítas, para não aceitaram essa suposta derrota, e fundaram as comunidades de vida cristã, vulgarmente CBX, e fizeram um documento novo que chamava-se Princípios Gerais. A federação, muitos países fechou a congregação mariana e passaram para a comunidade CBX. No Brasil, a Confederação Nacional, através de uma Assembleia de Juízes de Fora, logo depois do Concílio Vaticano, não aceitou trocar de nome, mas foi obrigado a aceitar pelos jesuítas abandonar as regras comuns para os princípios gerais. Pois bem, e isso ocorreu até 1992. Quando eu já era presidente, que eu fui eleito na Confederação Mariana em 1991, na Assembleia Nacional de 1992, ou de 1993, através do esforço do nosso vice-assistente nacional, já falecido, Cardeal Dom Carlos de Lima Vaz, nós fizemos um novo documento, a regra de vida da congregação mariana, o documento que é hoje o nosso documento oficial. Então, e aí nós passamos a aceitar também mulheres na congregação mariana. Então, mas só que nós ficamos 20 anos sem consagrar. Então, o que ocorreu? Como ocorria até o Concílio Vaticano, uma escadinha, o pai levava os filhos, o tio, o primo levava os sobrinhos, etc., para a congregação mariana. Nós ficamos, então, o congregado do mariano, quando tomou conhecimento de voltar a consagrar, já tinha 35, 40 anos. Então, então o Miguel me disse: Adilson, você tem coragem de vir aqui em Maringá falar sobre consagração mariana? Olha, Miguel, coragem eu tenho, se quiserem me ouvir, eu não sei. Mas eu fui falar
e fizemos um encontro e eu fiz uma palestra sobre a consagração mariana, a sua importância, a sua alegria e a necessidade da congregação mariana para os homens e mulheres e para a igreja. Bom, no ano seguinte, nós tivemos um encontro de jovens daí em Brasília. E eu, como presidente da Confederação Nacional, sugeri numa reunião nossa que as federações que tivessem jovem para consagrar, que mandassem o jovem com uma carta para Brasília, assinada pelo padre assistente, pelo presidente ou pelo bispo diocesano, nós consagraríamos, mas que nos avisassem com antecedência, porque a confederação ia dar a fita, a medalha, os documentos todos de presente. E 20 jovens se consagraram nesse dia. Então, depois de 20 anos, nós consagramos 20 jovens. Lembro perfeitamente de um jovem de Foz do Iguaçu. Estava com a carta, estava preparado, ele disse: Adilson, eu não vou me consagrar. É um direito que você tem, eu disse. A consagração é um ato livre, espontâneo, sem pressão de ninguém. Aí ele viu a consagração dos jovens. Dom José Carlos de Mavares fez uma celebração fantástica, uma homilia fantástica, numa assembleia que estava presente, inclusive, o vice-presidente da República, o Dr. Marco Maciel, que era congregado mariano em Pernambuco. Aí esse menino de Foz do Iguaçu me diz: Adilson, a consagração não é só isso, senão é tudo isso nessa simplicidade. Então essas coisas me deixaram assim, sabe, emocionado, bacana, feliz, porque de uma maneira ou de outra eu fui contribuindo também para que houvesse novas consagrações marianas. E eu ajudei a dar, digamos, falando no termo futebolístico, eu ajudei a dar o primeiro pontapé para que essas coisas fossem acontecendo. Que legal, senhor Adilson.